Bom dia, sou o Hugo Maciel, Brand Manager da Papillon. Num primeiro momento não posso deixar de manifestar o meu agradecimento pelo convite de participar como orador nesta conferência organizada pelo ISLA e, muito particularmente, a Vasco Ribeiro, a quem lhe devo a honra deste convite. Coube-me em sorte, a este respeito, a temática de novas marcas e produtos sem idade, a pretexto do qual procurarei falar um pouco sobre a cosmética masculina e, dentro desta, da Papillon como exemplo. Assim, desde logo num primeiro ponto, torna-se absolutamente incontornável falar sobre o fervor que existe à volta da cosmética masculina nos dias de hoje, quase como se de uma nova realidade tratasse e, naturalmente, perceber o seu contexto. Na verdade, e contrariamente ao que se possa pensar, a cosmética masculina, curiosamente, não é um fenómeno de todo novo, bem pelo contrário. Desde os tempos ancestrais do Antigo Egito, usada nos faraós e até pelos próprios camponeses, passando pela Antiga Grécia, pelo século XVIII, numa França que marcava já a moda a nível mundial, com as perucas, com o pó de arroz, com a produção de perfumes, e até mais recentemente em finais do século XIX, onde emerge a verdadeira e mais moderna indústria de cosmética com o desenvolvimento da química orgânica, e onde aparecem, curiosamente, já nessa altura, os primeiros cuidados anti-age masculinos, até que chegamos aos dias de hoje, realmente, inseridos, porventura, num dos maiores e mais lucrativos negócios mundiais, que só na Europa vale qualquer coisa como 80 mil milhões de euros, para termos uma ideia. Mas a verdade é que, apesar deste lastro histórico, quando olhamos para os números deste mercado, da cosmética masculina, sobretudo nesta última década, o que ressalta, de uma forma muito evidente, é o aumento exponencial da oferta. E não precisamos sequer, curiosamente, olhar para os mercados de fora. Em Portugal, só em Portugal, e isto foi um dos fatores que chamou-nos particular atenção, só entre 2012 e 2014, a procura de cosmética masculina tinha aumentado de cerca de 70%. São várias as razões que justificam, de certa maneira, e são justificadores deste crescimento. Alguns deles são óbvios, e parecem-nos óbvios. Vivemos numa sociedade cada vez mais narcísica, do culto da imagem, do eu, de que de resto as redes sociais dão um melhor eco e servem de amplificador. Mas existe também um conjunto de estudos que de certa maneira corroboram este culto da imagem pessoal. Trago aqui à memória um estudo muito recente da Mintel que revelava um dado muito curioso, que 49% dos homens tinham como prioridade ter uma boa aparência, quando apenas 38% assumiam que a sua prioridade era casar ou ter, porventura, um relacionamento duradouro. Também neste mesmo sentido, em 2015, um estudo da Associação Internacional de Estética revelava que já cerca de aproximadamente 35% dos procedimentos em prol da beleza eram já realizados só por homens. 47% dos homens já tinham inclusivamente usufruído de um tratamento de spa. Portanto, por aqui se vê esta nova realidade. Em paralelo, também não nos podemos esquecer que vivemos o paradigma wellness, onde o bem-estar, o culto do exercício, a busca de um corpo perfeito e a vontade, de certa maneira, de prolongarmos a nossa vitalidade e juventude muito para além da idade, o desejo de sermos todos forever young, como já cantava Alphaville, além de se ter transformado a paisagem humana das nossas sociedades, criou rotinas e comportamentos, muitas vezes até obsessivos, de cuidado pessoal. Por outro lado, num outro conjunto de fatores também, do meu ponto de vista, igualmente importantes, é que esta década ficou marcada pelo ressurgir de alguns movimentos marcadamente masculinos, como os dandies, o regresso do culto da barba, das barbearias, que fizeram explodir o aparecimento de marcas e produtos grooming. De todos os fatores que nós podemos eventualmente aqui elencar, há um, curiosamente, e em o nosso entendimento pessoal, que constitui, porventura, um dos fatores-chave que permite explicar esta alteração comportamental do homem em relação ao cuidado pessoal e ao cuidado com a sua imagem, num tão curto espaço de tempo que justifique, de repente, um homem situado nas suas commodities como o aftershave e hoje a abraçar tratamentos de beleza, implantes, todo um conjunto de procedimentos que outrora não eram vistos naturalmente só para o homem. E do nosso ponto de vista é, desde logo, a alteração, a um fator social, que é a alteração do paradigma laboral.
Na verdade, e isto é uma coisa que tenho discutido com colegas, na verdade, contrariamente ao que sucedia nas gerações anteriores, onde a estabilidade do posto de trabalho era quase um dado adquirido, não era raro falarmos e conhecermos pessoas que trabalhavam uma vida inteira na mesma empresa, no mesmo posto de trabalho. Hoje já ninguém sabe o que estará a fazer daqui a 2 anos, muito menos agora, neste contexto absolutamente excepcional e absolutamente novo que vivemos, de confinamento, e que de certa maneira até escapa a qualquer modelo provisional. Mas, além da ausência deste emprego para a vida, a digitalização crescente da sociedade, que entrou num ritmo de sucessivas disrupções tecnológicas a cada 6 meses, coloca novos e mais exigentes desafios ao homem, sobretudo a partir dos seus 40 anos. A combinação destas duas premissas, de resto, a precariedade da relação laboral e a digitalização da sociedade, resulta claro que hoje um homem da minha idade já não sabe o que estará ou o que vai fazer quando chegar aos seus 50. E acredito que já estou a ter uma perspectiva otimista relativamente a isto. Mas sabemos, no entanto, 3 coisas muito fundamentais. Que continuaremos no mercado ativo de trabalho, ainda muito longe da reforma, que a experiência é um ativo cada vez menos relevante, sobretudo numa sociedade cada vez mais tecnológica, e que vai ser, quer queiramos, quer não, a nossa imagem, o nosso verdadeiro cartão de visita. Ora, em grande medida é esta a razão que me faz acreditar e que nos fez acreditar nesta alteração comportamental em tão curto espaço de tempo. Pois que a cosmética masculina de repente deixou de ser só vista como um simples ato de vaidade para ser encarada como uma necessidade de sobrevivência no mercado de trabalho, no limite da nossa própria subsistência. De resto, a apoiar esta nossa convicção está uma análise da tipologia de consumo dentro da própria cosmética masculina no decorrer da última década e que, de certa forma, acabou por constituir a linha orientadora e definidora da própria Papillon no que diz respeito à sua estruturação enquanto marca. Se não vejamos, em 2017, e isto foi um estudo sobre o uso de cosméticos pelos homens em Portugal, 80% dos homens revelava que usavam produtos de higiene pessoal. Isto é normal e até é um dado relativamente redundante. 69% que usava já produtos capilares, os shampoos, as ceras, os tratamentos anti-queda. 54% produtos para a barba, aqui como reflexo precisamente daquele fator do crescimento das barbearias e tudo mais. 49%, isto é um dado importante, já produtos de corpo, gel de banho, desodorizante, o creme corporal. E até, este é um dado particularmente relevante, apesar de ser o dado mais baixo, que é 30% dos homens revelava já consumir produtos para cuidados de rosto. E apesar de constituir, curiosamente, dizia eu, digamos assim, a percentagem mais baixa, foi, no entanto, o segmento que mais cresceu em Portugal. Sobretudo quando comparamos, por exemplo, nem é preciso ir à década passada, comparamos com um estudo realizado também em Portugal em 2011, na altura pelo Expresso, que revelava que apenas 6% dos homens consumia este tipo de produtos. Mas, em 2018, a previsão de crescimento dos cuidados faciais apontava para 2022 a duplicação desta mesma percentagem. Ora, foi percebendo claramente esta janela de oportunidade, e como dizia muito bem, e passo a citar o tão carismático Philip Kotler, que bem nos dizia que onde quer que haja uma necessidade, há uma oportunidade. É precisamente neste contexto que, em 2015, criamos a Papillon, que, como costumo dizer muitas das vezes, nasce de um conjunto de acasos, mas onde nada é feito por acaso. Na verdade, em 2015, há consciência desta realidade, por um lado, assim como a experiência no mercado português e respectivos canais de distribuição e venda, por outro, fez-nos perceber claramente que, não obstante, e esta foi a análise que fizemos ao mercado, não obstante este crescimento da cosmética masculina no seu todo, que se fazia sentir, no entanto, ela fazia-se de uma forma bipolarizada e extremada. Por um lado, tínhamos o explodir de marcas e linhas grooming que acompanharam o fenómeno bárbaro. Tratam-se, na sua grande maioria, linhas muito segmentadas para este fenómeno, para este nicho, como alguns lhe chamam, e onde a oferta entronca fundamentalmente nos shampoos, nos finalizadores de cabelo, na barba, óleos de barba, num desdobramento imenso de produtos com este propósito, que têm todos em comum uma linguagem muito vintage, em termos de comunicação a estas marcas, muito masculina, como que a recuperar os tempos e o culto dos nossos pais e avós,
mas talvez por isso mesmo são na sua grande maioria também produtos, curiosamente, galenicamente pouco interessantes, pouco evoluídos e com, muitos deles até com fragrâncias pouco contemporâneas, mas marcadamente masculinos no seu posicionamento, não haja quaisquer dúvidas. Isto por um lado. Por outro lado, tínhamos as marcas de cosmética premium, na sua maioria até feminina, que percebendo-se desta crescente procura, depressa se lançaram a aumentar a sua oferta neste segmento, reproduzindo muitas das vezes, até de forma quase replicativa, as referências que habitualmente encontramos nas linhas femininas, só que agora também for men. Aqui as linhas apostaram fundamentalmente nos cuidados de rosto e corpo, produtos de limpeza de rosto, esfoliação, os hidratantes, os antifatigantes, o contorno de olhos, o cremes anti-idade, enfim. Indo até um bocadinho mais longe, e numa tendência recente que acompanha o fenómeno da androgenização da geração Y, em que, de repente, o binómio ele e ela se esbate completamente, já encontramos, inclusivamente nestas linhas, oferta de maquilhagem e uma comunicação destas marcas já absolutamente indiferenciada quanto ao género. Aqui, efetivamente, estas linhas têm a seu favor um grande know-how do ponto de vista galénico. São produtos galenicamente evoluídos, mas que, do nosso ponto de vista, perdiam no seu posicionamento por serem pouco masculinos na sua apresentação, na sua comunicação, na sua identificação e até diríamos nós, na própria alma mater da sua concepção galénica. Ora, foi precisamente esta percepção de mercado que nos fez acreditar que a Papillon podia preencher de forma capaz o gap entre estas duas ofertas. Numa linha única, queríamos o melhor da cosmética numa masculinidade absoluta e exclusiva. E daí o nosso From Man to Man. Mas queríamos e desejávamos uma linha dotada de uma transversalidade absoluta, identificação total com todos os homens, independentemente da sua idade, género, condição social, sem ficarmos dependentes de fenómenos temporalmente datados ou de um denominado nicho de consumidores masculinos, como é o caso da moda da barba, por exemplo. E, portanto, em suma, e brincando um bocadinho com o tema que me foi confiado, queríamos uma marca e produtos sem idade. Pois bem, esta nossa ambição está refletida de forma inequívoca em toda a marca. Desde o nosso nome, o nosso branding, os nossos embaixadores, no nosso packaging, no desenvolvimento, no portfólio de produtos e até, diríamos nós, na escolha do nosso próprio canal de vendas. Desde logo, começando pelo nome e branding, basta pensar que Papillon é uma palavra francesa que designa em português o vulgo laço. E para nós foi muito importante porque confia a metrosexualidade que desejávamos a um adereço masculino absolutamente transversal. Porque, na verdade, tanto o encontramos no homem mais arrojado, na irreverência dos seus padrões e cores, como também o encontramos, o Papillon, no homem mais distinto e clássico, vestido de smoking, por exemplo. De pronto, a assinatura da nossa marca, London Cosmetics for Men, faz porque, além de ter sido o nosso ponto de partida do desenvolvimento da marca, queríamos que a mesma corporizasse o verdadeiro denominador comum do nosso cliente final, a condição de gentleman. Isto é o que nós queríamos. Era a condição vincada e aspiracionalmente masculina da marca, identificável e, do nosso ponto de vista, absolutamente transversal. E, portanto, tornou-se óbvio para nós este apego british, não é? E, sobretudo, a uma cidade que, sendo porventura a mais cosmopolita da Europa, é aquela que, não obstante, manteve sempre intacta, no que ao homem diz respeito, a chamada cultura de gentleman. Quanto à escolha dos nossos embaixadores, bem, eles não podiam ser a melhor corporização desta nossa transversalidade. Desde logo, Francisco Cipriano, o nosso primeiro embaixador e que transpira todo o nosso ADN enquanto expoente máximo de um gentleman com barba. Seguido de Afonso Vilela, que além da maturidade e do carisma que tem, a longevidade da sua carreira de modelo, confiava para nós, à marca, o desejo de prolongamento da juventude eterna que todos nós sentimos e todos nós homens queremos. O Rodrigo Castelheiro, que com a sua jovialidade, com as suas tatuagens, aportava um lado mais irreverente que queremos também presentes na marca. O Cláudio Ramos, que como ninguém corporiza a vertente metrosexual. O Silvio Nascimento, que confia uma espécie de dimensão verdadeiramente universal da marca. E por último, o José Carlos Pereira, que nos dá o lado mais tangível e até inspiracional. É o nosso, que muitas vezes lhe chamo Hollywood Man,
que pela sua exposição mediática revelou-se um homem que não é perfeito, que comete erros, como todos nós, mas que foi capaz de trazer ao de cima o seu melhor, convertendo-se num homem de família, médico, num ator cada vez mais protagonista. E, portanto, nós como marca estamos lá e queremos estar lá e estivemos lá como fator de transformação desse novo mesmo homem. Portanto, José Carlos Pereira trouxe-nos também esta ideia aspiracional e de tangibilidade da marca. No que ao portfólio diz respeito, temos uma enorme preocupação de oferecer de uma forma transversal ao nosso cliente homem as melhores soluções para a sua comunidade diária. E, portanto, construímos uma linha que, além de ser completa, é sobretudo pragmática. Na verdade, nós não nos podemos esquecer que o homem, enquanto consumidor de cosmética, não tem ainda a mesma maturidade, por exemplo, que uma mulher. E, nesse sentido, não podemos passar, de repente, das commodities do aftershave, do shampoo e do perfume, para linhas complexas, com mais de 50 referências entre cabelo, corpo e rosto. De resto, neste contexto, e a este respeito, relevo aqui um dos principais princípios de desenvolvimento dos nossos produtos, que nós chamamos internamente o chamado princípio charneira ou princípio guarda-chuva, designadamente nos cuidados do rosto. É um princípio, e dito de uma forma tosca, que nos faz desenvolver cada um dos nossos produtos do rosto, por exemplo, atendendo à função específica de cada um deles e à utilização e na sua utilização complementar com os outros produtos da linha, mas por outro lado, nós não nos podemos esquecer no desenvolvimento desse mesmo produto que, porventura, na grande maioria dos casos, o homem apenas vai usar aquele mesmo produto de forma isolada e única. E por isso tivemos este cuidado de termos o nosso aftershave, que é um produto para a regeneração de um pós-barbear, mas que tem ácido hialurónico. O nosso ácido hialurónico, o nosso creme anti-age, com ácido hialurónico de baixo peso molecular, portanto, que faz uma ação hidratante profunda, não deixa também de cumprir uma função regeneradora quando ele é colocado no rosto, um rosto particularmente massacrado depois de um barbear recente. Quanto aos nossos produtos, eu não posso deixar de citar o que alguém nos disse, com alguma piada um dia, mas acerto, acreditamos nós, que dizia então, a certa altura, que éramos uma marca que tinha o chamado triângulo virtuoso, ou seja, éramos luxury do ponto de vista galénico, e aqui de facto somos, usamos os constituintes mais exclusivos do mercado e produzidos de acordo com as melhores práticas ambientais e de sustentabilidade, que do ponto de vista do packaging éramos premium, e isso deve-se desde logo à elaboração cuidada das nossas embalagens, aos materiais utilizados, que criam uma verdadeira relação de identificação com o universo masculino, como é o caso do vidro, da madeira e da cortiça. E, por outro lado, do ponto de vista do preço, éramos standard, isto é, acessível a todos os homens. Ou seja, luxury do ponto de vista galénico, premium do ponto de vista do packaging e standard do ponto de vista do preço. A este respeito, relativamente aos preços standard, dizer aqui algumas coisas que nos parecem muito importantes. Desde logo nós temos a consciência que o nosso PVP, e foi política de marcação dos PVPs, que eles estão claramente abaixo do que seria expectável, atendendo precisamente quer à galénica, quer ao packaging que fazem da própria marca que é. Fizemos-lo por várias razões, obviamente. Atendendo ao contexto concorrencial, como é óbvio, ao poder de compra do país em que vivemos. Eu costumo muitas vezes dizer que Portugal é porventura, ou será porventura, deveria ser vendido lá fora como uma espécie de país proveta das grandes marcas, porque de facto somos pequenos em termos de dimensão, somos heterogéneos do ponto de vista dos hábitos de consumo e temos um baixo poder de compra, estando cá presente todas as marcas. E portanto, qualquer marca que se pretenda vingar em termos de escala lá fora, enquanto em Portugal um providencial país de experiência para o efeito. Mas dizia eu, portanto, atendendo ao contexto concorrencial, ao poder de compra e também, obviamente, ao valor da marca, mas curiosamente, a fixação de preço deveu-se da nossa preocupação pela valorização daquilo que entendíamos absolutamente decisivo, sobretudo num consumidor ainda pouco maduro, que é a chamada experiência de consumidor e o consequente processo de fidelização que queríamos com esse mesmo cliente. É que, na verdade, nós tínhamos a percepção clara que não bastava uma relação justa de satisfação. Queríamos verdadeiramente superar, de uma forma muito evidente,
as expectativas do nosso cliente na relação preço-qualidade. Aquilo que nós todos procuramos, que é o chamado efeito wow. Ora, este efeito é tão ou mais importante porquanto o homem, no que a cosmética diz respeito, é ainda, como dizia há pouco, na sua grande maioria, um consumidor empírico que baseia as suas opções em juízos alternativos entre o gosto, não gosto. Isto, quer queiramos, quer não, é cruel. É cruel, é exigente, quer do ponto de vista da formulação. Portanto, nós tínhamos que ter atenção à forma como o homem coloca um produto, de uma forma empírica. Nós não colocamos ainda com o dedo anelar em movimentos circulares. Portanto, há todo um conjunto comportamental que teve que ser estudado. Há questão biológica e, obviamente, ao posicionamento do preço. Porque o nosso objetivo era conquistar e libertar e ir buscar aquele homem que sempre comprou produtos budget, que hoje procura melhor, não sabe muito bem o que procura, mas que, quando experimenta, ele tem que ter uma experiência com o produto que seja absolutamente distintiva. Senão ele volta para o seu consumo habitual de sempre. Por último, referir, e para terminar, que já vai longa, a importância que teve a escolha do canal, enquanto também expressão desta transversalidade que queríamos para a marca. E aqui as farmácias afigurou-se-nos, quer pela experiência que nós tínhamos deste canal, mas sobretudo porque estamos a falar de Portugal, em que este canal, mais do que qualquer um outro, preenchia em toda a linha os requisitos de posicionamento, visibilidade e até mesmo de aconselhamento. E foi este mesmo canal que nos permitiu ter hoje, neste momento, mais de 1000 pontos de venda espalhados por todo o território nacional, que capitaliza como ninguém tanto o consumidor homem, como também, curiosamente, a mulher, que, como sabemos, é a verdadeira chave para o homem. Portanto, são todas estas razões e outras que quis, de certa maneira, e acredito muito nisso, o próprio destino providenciar, que fizeram e fazem hoje da Papillon, porventura, a marca de cosmética masculina nacional de referência. E isto em 4, 5 anos. Eu acabo este meu humilde contributo a respeito desta temática com duas ideias-chave. A cosmética masculina e este crescimento da cosmética masculina não é nenhum fenómeno, nem nenhum epifenómeno de momento. É algo que foi absolutamente, que é revelador de uma profunda transformação do homem para com a sua imagem, do ponto de vista até comportamental e da necessidade que tem para com esse mesmo comportamento. E, por outro lado, olharmos para o futuro, percebemos claramente que é um processo que ainda vai numa fase muito inicial de crescimento, quer nas suas referências, quer na definição do tipo de target. Vem aí uma geração muito interessante, que hoje já se fala com o chamado movimento Make-up Junkies, que assistimos sobretudo nos mais jovens, na geração Millennial, na geração Y, que já usam maquilhagem, embora eu, pessoalmente, tenha alguma reserva quanto a estender este conceito e torná-lo absolutamente universal para o homem, porque, como eu costumo dizer em tom de brincadeira, eu na minha adolescência comia fast food, eu hoje sou um bocadinho mais exigente. Isto vai acontecer também com a cosmética. Nós, enquanto adolescentes, enquanto jovens, podemos experimentar um pouco de tudo, mas depois, quer por questões biológicas, mas também por questões comportamentais, vamos querer a nossa identificação total. E é aqui que vai emergir o conceito do homem perfeitamente diferenciado daquilo que tem de melhor e inclusivo também. Resta-me agradecer a todos, esperar que este meu humilde contributo tenha ajudado a entender esta nova realidade e perceber como nós, marca Papillon, temos todo um conjunto de cuidados ao abordar este mercado, que é muito competitivo, mas absolutamente desafiador. Obrigado a todos, espero vê-los numa próxima oportunidade.